Você é ciumento das pessoas em volta, de um amor, quer saber tudo o que o outro está fazendo, controla. Vamos falar sobre ciúmes. Eu sou Fabiana Hatt, psicóloga e psicanalista. Estamos aqui no Café com Freud e Lacan. Vamos falar sobre conceitos da psicanálise de uma forma acessível. Se você é novo no canal, inscreva-se para que mais pessoas tenham acesso. E vamos falar sobre ciúmes, 3 pontos. O primeiro é posse. Vamos falar sobre. Então, lendo um texto de Lacan, logo dos primeiros, eu acho que no terceiro, seminário 3, ele fala, sabe, aquele momento em que as crianças estão ali brincando com um brinquedo e uma criança quer brincar, fica olhando ali o brinquedo da outra e quer porque quer aquele brinquedo. Quando a criança para de brincar, entrega o brinquedo para ela, o que acontece? Vira as costas e vai embora, o que acontece? A outra criança não quer mais aquele brinquedo. E aí a outra, né, a primeira ali pega outro brinquedo e a mesma vai lá e faz a mesma coisa. Isso não acontece se vocês têm criança em casa, se conhecem, tem sobrinhos, se tem. Isto acontece. E Freud coloca lá nos 2, 3 primeiros, né, assim, 2, 3 anos. E o que é aquilo? Esse é uma construção de si, o quanto a pessoa tem uma fragilidade ainda, tá lá no 2, 3 anos, ele ainda está construindo o que ele quer, o que ele gosta, e é essa questão assim de olhar o outro ali e, nossa, tem algo ali que eu quero, e quando a criança entrega o brinquedo, o ponto de Lacan é que assim, não é o brinquedo. Ela quer, o que que ela quer do outro? Ela quer aquela felicidade, aquela diversão. E o brinquedo ali parado não vai ajudar muito, não é? Assim, se o outro vira e vai brincar com outra coisa que fica divertida, não é? Então, é ou, né, assim, o ciúmes no sentido assim, o que que o outro quer, o que que o outro está fazendo, o que que o outro está se divertindo, que eu não estou me divertindo. Então, isso tem a ver com uma construção de eu, assim, tanto uma construção no sentido de que o que eu gostaria de estar fazendo, o que é legal para mim, o que é interessante, quanto aguentar ver o outro se divertir, ver o outro curtir ali e esperar o seu momento, esperar o outro ou brincar junto, curtir junto, não é? Quando ele começou a dar esse exemplo, alguns alunos perguntaram: ah, mas não é inveja? Porque seria inveja se fosse realmente do brinquedo. Ah, a pessoa quer o brinquedo. E não é, porque é assim, esse algo a mais, é essa diversão, é esse interesse que o outro estava tão feliz que causa impacto, que causa interesse na outra criança. Então, essa questão assim da posse, mas aqui ainda é assim, não é posse do brinquedo, mas posse dessa alegria, daquilo que o outro, dessa outra coisa que o outro estava ali se divertindo. E se a gente for pensar nos adultos, é exatamente isso, porque aí chegamos então no nosso segundo ponto. Se você estiver interessada, deixe o seu like para que mais pessoas possam ter acesso à psicanálise aqui. E então, assim, o segundo é amor. Muitos justificam amor, amo demais. Não é isso. Para a psicanálise, não é esta a questão. Porque amor sempre é bom. Entretanto, assim, uma coisa é o amor, a outra a atitude. E a gente pode amar demais, e muitas vezes amando demais, a gente quer que o outro seja feliz, que o outro se divirta, a gente pode ter confiança, a gente pode ter união, que aquilo faça, não é? Se for de uma forma saudável, que o outro se divirta, que o outro curta. Então, a gente pode amar muito a pessoa e não por isso ficar dilacerado porque o outro está se divertindo, o outro saiu e ficar paranoico de que ele não vai cumprir, porque se é uma questão de traição, então tem um acordo de fidelidade, por que que o outro vai estar sempre o tempo todo quebrando esse acordo, não é? Então, chegamos ali no terceiro ponto,
que tem a ver com o sempre, não é assim, a psicanálise roda, roda, roda e chega no ponto que é narcisismo, ego. E muitos perguntam, não é, assim, de como separar o ego do sujeito. Então, eu vou nomear mais ainda nos vídeos essa diferenciação, porque faz muita diferença. O quanto o ego, ele é essa questão narcísica e essa casca, essa imagem que a gente tem da gente, que muitas vezes a gente quer os olhos só para a gente, né? Tudo para a gente. E, né, então assim, se eu estou me relacionando com alguém, eu preciso, então isso é ego, no sentido assim, preciso que ele ou ela, né, esteja sempre pensando em mim, falando de mim, escrevendo para mim, falando, sabe assim, tudo voltado para mim. Esse eu é ego. Se eu amo a pessoa e, logicamente, quero que ela fale de mim, esteja próximo a mim, mas eu aguente, não é? Eu tenha uma autoestima suficiente para sentir que ela pode ir se divertir, ela pode ter os projetos dela, ela pode se relacionar com outras pessoas, que mesmo frente a outras pessoas, ela vai voltar para mim, ela vai ter vontade de ficar comigo e não precisar que os olhos dela fiquem enfeitiçados por outro, não é? E isso é ser sujeito. Não é? O sujeito, assim, tanto apostar em si próprio, né? Ter uma confiança em si próprio, se eu sou legal, se eu sou uma pessoa bacana, por que a qualquer momento que a pessoa vai sair de casa, vai falar ao telefone, vai ser por uma traição? O segundo ponto, se eu tenho um amor, um respeito pelo outro, e mesmo voltando lá no exemplo do carrinho, do brinquedo, que a criança estava lá se divertindo, ficar feliz que o outro pode ficar feliz no brinquedo, entre aspas, que seja num trabalho, que seja numa festa, que seja numa relação social, que o outro fique feliz no brinquedo dele, sem necessariamente eu estar junto, colado, sem necessariamente só ficar feliz estando comigo. Entende? Assim, então, que os ciúmes têm a ver com posse, com baixa autoestima, com narcisismo. Logicamente, vamos falar aqui que se a gente sabe que tem algo que possa rolar realmente, que é um ciúmes, que realmente a pessoa possa, né, uma sensação de que a pessoa realmente pode deixar o relacionamento comigo para ir com o outro, e aí poder conversar, discutir e tal. Mas a gente nunca vai conseguir com uma força física que o outro fique conosco. E se o outro também decidir, então vá, que não é assim, eu não posso segurar ninguém perto de mim. Então, se eu estiver muito mais no sujeito, se eu tiver uma construção forte, porque quando a gente está falando ali do menininho de 2 anos, ele não tem uma construção forte de si próprio, uma autoestima suficiente para aguardar o outro brincar, ficar feliz pelo outro brincando e depois eu vou brincar com o brinquedo. Não, eu preciso estragar o dele porque eu não tenho confiança de que um dia eu serei tão feliz quanto ele com o brinquedo. Entende? Então, este é o ponto que a gente pode, tendo uma autoestima, tendo uma construção de sujeito, a gente consegue saber que a pessoa é feliz ao nosso lado, mas que ela pode ser feliz também em outros projetos, em outras relações, não precisa estar o tempo todo eu controlando de fora uma força. E mesmo a gente já discutiu aqui assim, o superego, a questão das leis, elas podem estar internalizadas, não é? De que assim, eu tenho vontade de voltar para aquele relacionamento, eu tenho vontade de ficar, não precisa um ser externo a mim ficar me lembrando de que eu tenho um contrato de fidelidade, que eu tenho que cumprir regras e não, eu posso fazer isso por uma decisão. Então, este é o ponto. Agora, também aí depende do acordo que você tenha com a pessoa, o contrato e os níveis, logicamente, de outros respeitos, outras trocas. Mas aí a gente tem que falar, assim, de trocas, de acordo, de relacionamento. E não de ciúmes. Quando o ciúme está exacerbado, precisa de um controle muito grande, o narcisismo, o ego não está suportando
e precisa ser cuidado, tratado, para que seja possível suportar que o nosso amor tenha relacionamento, tenha outros momentos, se realize e seja uma pessoa assim íntegra, no sentido assim, né, de que possa existir em sua potencialidade, não precise ficar numa posição menor. Ah, eu vou deixar de fazer isso, que o outro não deixa, e aí as pessoas só vão se restringindo e vai criando uma doença, uma parceria sintomática, e mesmo outras doenças podem aparecer, ansiedade, depressão, se o relacionamento, ao invés de impulsionar o outro, ficar feliz pelo outro, construir, fica nesse rema-rema aí de briga, de picuinha, de controle, de relação só no ego e não de crescimento do sujeito. Prestem atenção neste ponto, nos encontramos no próximo vídeo.